Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula da Doutrina Espírita. O meu nome é Aristeu Barrote e hoje eu estarei falando sobre a doutrina espírita e suas práticas. Vamos lá? O Espiritismo, é uma doutrina de cunho, primeiramente, científico e filosófico. Depois que ele criou o aspecto religioso. Hoje, a doutrina espírita, aqui no Brasil, é considerado uma religião. Estabelecida, então, no século XIX por Denisard Hipólito Leon Rivail, mais conhecido como Allan Kardec, interessado em divulgar seus conhecimentos, Kardec, então, cria a Revue Spirit, revista espírita, e funda a Sociedade Parisiense de Estudos Espirituais, lá em Paris. É claro que tudo isso se deu ao movimento, da invasão organizada, que assim digamos, pelos espíritos, através de suas manifestações. E uma das manifestações que trouxe tudo isso em mais evidência foi aquela ocorrida com as irmãs Fox. Depois dessa videoaula, eu vou deixar um vídeo no grupo para que vocês conheçam um pouco mais sobre a história delas, tá? E como tudo isso aconteceu. Afirma-se que a história do espiritismo aqui no Brasil remonta no ano de 1845, quando no então distrito de Mata de São João, na província lá da Bahia, teriam sido registradas as primeiras manifestações mediúnicas, espirituais, comunicações. Esse fenômeno das mesas girantes foi noticiado pela primeira vez aqui no país pelo jornal O Cearense em 1853. Quando nós falamos de doutrina espírita, da doutrina espírita, do espiritismo, nós entendemos que ela possui algumas práticas, algumas bases. E uma delas é a gratuidade, ou seja, toda prática espírita é gratuita, como orienta o princípio moral do Evangelho que a doutrina espírita segue. Dai de graça o que de graça recebestes. Então, é muito comum nós observarmos que a maioria dos centros espíritas promovem sempre atividades para a sociedade de forma totalmente gratuita. Principalmente, os seus atendimentos são gratuitos. Atendimentos esses de cunho espiritual, que envolve o campo da mediunidade, através de sessões de tratamentos espirituais, de reequilíbrio espiritual, de desobsessões, como o passe. O passe também ele é gratuito dentro do centro espírita, E existe também outras atividades que envolvem a sociedade mais diretamente, que também ocorre tudo de forma gratuita, como práticas de assistência social, Entregas de cestas básicas, enxovais e assim por diante. Nós observamos também que uma das coisas que traz como base dentro da doutrina espírita é a sua simplicidade. Eu não estou falando de humildade, mas sim de simplicidade. Ou seja, sem nenhum culto exterior, dentro do princípio cristão de que Deus deve ser adorado em espírito e em verdade. Uma outra coisa também que nós não vemos dentro do centro espírita são rituais, como a gente vê em outras religiões. O espiritismo não tem sacerdotes, Não adota e nem usa em suas reuniões, em suas práticas, altares, imagens, velas, procissões, sacramentos, andores, concessões de indulgência, paramentos, bebidas alcoólicas ou alucinógenas, incenso, fumo, talismã, amuletos, horóscopos.
cartomancia, pirâmide, cristais ou qualquer outros objetos rituais ou de forma de culto exterior. Nós sabemos que em outras religiões usa-se, né, imagens, velas, fumos, alucinógenos e assim por diante. Já a doutrina espírita não utiliza desses rituais. Muitas das vezes, como foi dito anteriormente, utiliza-se muito a simplicidade. Menos é mais. Então, numa reunião mediúnica, por exemplo, existe os médiuns, que na sua grande maioria das vezes ficam sentados em volta de uma mesa. Esses são os médiuns ostensivos. Os médiuns de sustentação, eles podem participar também na mesa ou do lado de fora, assim como os dialogadores, que auxiliam nas comunicações com os médiuns em que eles estão no transe mediúnico, né? Passando a comunicação dos espíritos para nós. No espiritismo, existe uma das bases que é muito importante, é o conhecimento. Por isso que dentro da doutrina espírita, dentro dos centros, sempre se ouve muito falar de cursos, palestras, aulas. É muito comum nós vermos dentro de centros espíritas bibliotecas, livros, tanto para serem vendidos quanto para serem emprestados, porque o ato de transmitir o conhecimento é sim uma das fundamentações, uma das práticas da doutrina espírita. Porque o espiritismo não impõe os seus princípios a ninguém, apenas convida os interessados em conhecê-lo a submeterem os seus ensinos ao crivo da razão antes de aceitá-los. Ou seja, a doutrina espírita não impõe nada para nós. Pelo contrário, se você tem curiosidade, ela mostra e ela ainda aguça o seu interesse em quê? Que você descubra por si só também que aquele determinado assunto que se parece sobrenatural, na verdade não é. Existe uma lógica, existe uma razão. E isso vem trazido desde nosso querido saudoso Allan Kardec, né? Através das pesquisas, das buscas. Então, para os espíritas, tudo aquilo que eles falam, existe uma lógica, um porquê por trás. Nada é fantasioso, nada é imaginário. Tudo tem um porquê. A crença, vamos dizer assim, que a doutrina espírita carrega, na verdade está pautada sobre a questão da imortalidade da alma, que através da reencarnação se dá então a oportunidade do espírito ir passando por etapas, crescendo, conhecendo e evoluindo, se tornando melhor a cada estágio. A mediunidade, que permite a comunicação dos espíritos com os homens, é uma faculdade que muitas pessoas trazem consigo ao nascer, ou seja, é orgânica. Nós nascemos com a mediunidade, só que algumas pessoas nascem com uma mediunidade mais ostensiva, ou seja, possuem uma percepção extrasensorial um pouco maior do que as outras, independentemente da religião ou da diretriz doutrinária de vida que adotem. Os espíritas acreditam que todos são médiuns. Todos nós temos a capacidade de interagir com o plano espiritual. Só que para isso é necessário o estudo, a prática, a disciplina, a entrega, a busca pelo conhecimento, né? Então, uma das crenças da doutrina espírita para todos que se dizem espírita é de que o espírito é imortal e existe a reencarnação para que possamos aprender, evoluir e progredir. Um dos fundamentos da doutrina espírita está na prática mediúnica, a prática mediúnica espírita.
Só ela, aquela que é exercida com base nos princípios da doutrina espírita e dentro da moral cristã. Nós do TED temos o curso da doutrina espírita que vocês estão participando comigo na aula de hoje e também existe a prática do exercício mediúnico para que todos nós que somos médios possamos despertar em nós o conhecimento necessário sobre o plano espiritual, podendo ter entre nós aqueles que nós chamamos de médios ostensivos, que conseguem ter uma interação maior e mais direta com o plano espiritual. Todas essas práticas, todo esse desenvolvimento mediúnico, ele vem com o objetivo de nos trazer conhecimento, de praticar a caridade com os nossos irmãos desencarnados e conosco mesmos, que aprendemos muito com eles, e na crença fundamental da doutrina espírita, que é a imortalidade da alma. Uma das coisas que existe dentro da doutrina espírita é o respeito. O Espiritismo respeita todas as religiões e doutrinas, valoriza todos os esforços para a prática do bem e trabalha pela confraternização e pela paz entre todos os povos e entre todos os homens, independentemente de sua raça, cor, nacionalidade, crença, nível cultural ou social. Reconhece ainda que o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei da justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Ou seja, se algum centro que se denomina espírita foge desses padrões, ele não está seguindo a doutrina de forma coerente. Então, fiquem atentos sempre nestes princípios. Um dos lemas da doutrina espírita é nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Ou seja, nós espíritas acreditamos na existência do espírito, na existência da imortalidade, de que nascemos, morremos, mas ainda renascemos novamente, com o objetivo de progredir sempre. Então, não paramos, é uma constância, né? E essa nós acreditamos que é a lei divina, a lei de Deus. E uma das outras buscas que existe dentro da doutrina espírita é sobre a fé inabalável. Pois fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então, a busca pelo conhecimento, a busca pelo saber, o questionamento das coisas para que possamos ter um discernimento e uma compreensão melhor é um dos gatilhos da doutrina espírita. Não podemos sair acreditando em tudo, mas sim podemos ter a oportunidade de questionar tudo a fim de aprender e compreender os fenômenos, as situações, tudo o que está acontecendo. Bom, espero que vocês tenham gostado, que eu possa ter esclarecido alguns fatores para vocês sobre as práticas da doutrina espírita e ela como um todo. Desejo a todos uma excelente aula agora, caso vocês queiram tirar alguma dúvida comigo, estarei à disposição. E logo abaixo dessa videoaula também haverá o vídeo falando das irmãs Fox, para que vocês possam compreender aquele assunto lá no início que eu falei com todos vocês. Até mais.